Senhoras e senhores, bom dia. A Assembleia da Vigilância e Entrevista Coletiva que tem por objeto a 59ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Quinto Ano. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificar e se informarem qual veículo de comunicação representam. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná, delegado Luciano Flores de Lima. O delegado de Polícia Federal, Christian Robert Wuster, coordenador operacional da presente fase da Operação Lava Jato. O Procurador da República do Ministério Público Federal, Roberson Possobon. O Procurador da República do Ministério Público Federal, Júlio Noronha. E o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da 9ª Região Fiscal, Edson Shinya Suzuki. Com a palavra, o Superintendente Delegado Luciano Flores. Bom dia a todos. Bom dia a todos, agradecemos esse momento aí em que temos a oportunidade de, por meio da imprensa brasileira, poder trazer as informações sobre mais uma importante fase da Operação Lava Jato, hoje desencadeada então a 59ª fase, pela qual estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, todos no estado de São Paulo, e que durante as investigações, e aqui eu aproveito para agradecer a sempre exitosa força-tarefa do Ministério Público Federal, aqui representados pelo Dr. Júlio e pelo Dr. Roberson, o apoio sempre às investigações no âmbito fiscal da Receita Federal, aqui representada pelo Dr. Júlio, e fruto dessa união, durante as investigações, a gente tem marcado aí mais um importante avanço no âmbito do combate à corrupção na esfera das verbas públicas federais que foram desviadas pelo menos desde 2004, que é o período em que a Lava Jato se debruçou nos últimos anos. Então, na fase de hoje, estão sendo concluídas as investigações por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão, que objetivam colher provas envolvendo o Grupo Estre e contratos com a Transpetro, que ocorreram desde o ano de 2008 e somam mais de 680 milhões de reais. O principal diretor-presidente do Grupo Estre foi preso. Essa operação decorre também da colaboração premiada feita pelo ex-presidente da Transpetro, e também envolve um esquema de lavagem de dinheiro descoberto, ou melhor, mais aprofundado, essa descoberta por meio da Lava Jato, envolvendo escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que infelizmente tiveram a sua importante função desvirtuada por organizações criminosas, e a operação de hoje é mais um exemplo disso, mais um exemplo de utilização de um escritório de advocacia para a lavagem de dinheiro, para a confecção de contratos fictícios para servirem à efetivação de corrupção, por meio de emissão de notas fiscais frias, possibilitando assim um complexo esquema de entrega de valores de propinas em espécie, em dinheiro, que é um dos mais difíceis de serem rastreados. Então, a partir do momento em que um dinheiro é sacado, como no caso, explicaremos um pouco mais aqui no decorrer dessa coletiva, a partir do momento em que um executivo de um grupo envolvido no pagamento de propinas a autoridades saca esse dinheiro e entrega pessoalmente, é exigido dos investigadores um exercício muito mais profundo
para se descobrir como e por quem o dinheiro em espécie transitou até chegar aos seus beneficiários, entre eles autoridades públicas. Então, não é fácil chegar a esse ponto em que estamos aqui hoje, podendo falar com certeza das provas colhidas, contundentes, e que levaram à prisão mais pessoas envolvidas neste grande escândalo que a Lava Jato vem demonstrando para a sociedade brasileira e para o mundo todo. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Dr. Christian, nosso chefe da Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Federal no Paraná, o qual coordena a parte operacional do cumprimento desses mandados que estão sendo feitos na presente data. Na sequência, também, os colegas da Receita Federal e do Ministério Público Federal poderão dar maiores detalhes sobre as investigações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como disse o doutor Luciano Flores, estou à frente da coordenação da execução dessa fase. Como vocês já sabem, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária. Dos mandados de prisão temporária, 2 estão cumpridos e o terceiro, a gente ainda está em diligências pelo município, pela Grande São Paulo, na verdade. E agora, de último momento, já durante a execução das buscas, encontramos documentos que nos forneceram fundamento para fazer novo pedido. Trocamos a ideia sobre isso agora, e exatamente nesse instante saiu um novo mandado de busca, então, portanto, o 16º mandado de busca para que a gente cumprisse. Então, foi renovado esse pedido por conta já das diligências que estavam sendo feitas nas empresas, e conseguimos deslocar as equipes de forma a continuar a perseguição ao investigado cujo mandado ainda não foi cumprido, mas também dar esse suporte para esse novo mandado de busca que vai ser cumprido em instantes. É óbvio que eu não vou declinar o nome de quem está sendo perseguido e nem o novo local de busca, enfim, mas esses são os detalhes operacionais mais contundentes, diante desse esquema desvendado nessa fase pela investigação. Então, eu gostaria de, na sequência, passar a palavra para o Ministério Público para maiores detalhes. Obrigado, doutor Christian, doutor Luciano. Bom dia a todos, primeiro. Doutor Luciano, também aproveitando, é sempre bom revê-lo aqui de volta. Primeira oportunidade de uma fase deflagrada, estamos aqui novamente, e acho que 2019 já começou também muito bem. Acho que é uma demonstração de que é um esforço de várias instituições no combate à corrupção, e que a tendência é que continue e que se amplie o trabalho. Nós já começamos o ano, já houve também outra fase da operação, com a prisão do ex-governador, hoje é a operação de hoje. Tivemos também ontem o anúncio da celebração de um acordo com a Petrobras, com a devolução de mais de 2,5 bilhões de reais também aos cofres públicos, a formação de um fundo para a administração desse dinheiro. E, especialmente sobre a operação de hoje, o que chama a atenção é que o Grupo Estre, conhecido como um grupo que lida com tratamento de lixo, acabou se envolvendo com a sujeira da corrupção. E chama bastante a atenção que esse envolvimento, agora identificado no âmbito federal, especialmente junto à Transpetro, ao sistema Petrobras, também já foi verificado em outras operações no âmbito municipal. A Operação Descarte, uma operação também muito bem conduzida em São Paulo, pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, também realizou já em 2018
2 fases também relacionadas a esse grupo e que identificou uma sistemática também semelhante à que nós identificamos aqui no sistema Petrobras. Contratação de empresas de fachada para geração de recursos em espécie, fundada em contratos ideologicamente falsos, contratos que serviam unicamente para poder dissimular a operação, não havia efetiva prestação de serviço. E agora foi identificado também no âmbito da Petrobras que o Grupo Estre, que possuía cerca de 36 contratos somente com a Transpetro, em valores superiores a 680 milhões de reais, direcionou pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E aqui é importante a gente relembrar que as colaborações premiadas, elas são normalmente um ponto de partida. Muito deve ser feito a partir das colaborações premiadas, que apresentam um rol de provas, depoimentos e provas de corroboração, que são robustecidas pelas provas que os órgãos de persecução, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal encontram. E é exatamente o caso que nós temos hoje. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro no período de 2003 até 2013, celebrou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal e revelou que era sua função como presidente dessa estatal brasileira também arrecadar propina, não só para ele, mas para agentes políticos que o indicaram e que o mantinham no poder. Especialmente no caso de Sérgio Machado, e se nós formos relembrar, já houve até oferecimento de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, ainda em 2017, sobre o núcleo do PMDB que dava apoio, que dava sustentação a Sérgio Machado no cargo. Neste caso específico de hoje, um escritório de advocacia foi utilizado para a geração desses recursos em espécie e, de acordo com Sérgio Machado, as propinas variavam nesses contratos de 1% até 3%. Considerando que ele revelou que, neste caso específico, houve pagamento de propina tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e considerando que nós já identificamos pelo menos 9,5 milhões de reais em propina gerados por esse escritório, é bem possível que nesses contratos a propina de fato tenha atingido o montante de 3%, chegando a mais de 20 milhões de reais em propina. Bom, o Grupo Estre ele é formado também por outras empresas, né, não só pela Estre Ambiental, mas pela empresa Polidutos, pela empresa Rio Tietê, que é responsável por estaleiros. Então, é um grupo que tem uma ampla relação com a administração pública federal. Os procedimentos de lavagem demandaram uma análise detida da Receita Federal, especialmente da equipe de fiscalização da Receita Federal em São Paulo, e o que demonstra também um novo traço da operação agora em 2019. Cada vez mais as instituições se aproximam, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, não só no próprio âmbito do Paraná, mas em todo o Brasil. O que a gente percebe é uma organização cada vez maior do Estado, buscando recuperar os recursos que foram desviados, de forma que a 2019 a tendência é que nós tenhamos mais operações com pontos de conexão que são encontrados não só em Curitiba, mas em outros locais, de forma a reforçar as provas que são colhidas tanto aqui em Curitiba quanto em outros locais. Existem algumas outras questões específicas que a gente pode tratar mais para frente, só que existe a questão bem específica do modo de lavagem de dinheiro neste caso, que acho que é interessante o Robertson agora detalhar um pouco para os senhores. Muito bom dia a todos. Conforme o Júlio e os doutores Luciano e Christian já revelaram, essa investigação ela foi gestada a partir de cooperação institucional, intrainstitucional e interinstitucional muito forte, né? E foi a partir de um aprofundamento da delação ou da colaboração do senhor Sérgio Machado, que foi presidente da Transpetro por mais de uma década, com o aprofundamento dessa investigação que nós chegamos a estratagemas de lavagem, a tipos de lavagem bastante refinados. O que foi evidenciado nesse caso, em particular, e que chama bastante atenção, foi o empenho
de um escritório de advogados, de um advogado em específico, em realizar operações de lavagem de dinheiro de modo a passar abaixo dos radares do COAF, da nossa unidade de inteligência financeira. Como que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, partimos de uma colaboração de Sérgio Machado, na qual ele revelou que coletou propinas na Transpetro por meio de uma série de empresas, entre as quais Estre, Estaleiro Rio Tietê e Polidutos, empresas do Grupo S, que chegaram a mais de 100 milhões de reais. Segundo ele revelou, apenas a propina que ele coletou para seus padrinhos políticos, no caso, políticos da cúpula do partido PMDB, somou mais de 100 milhões de reais. E ainda ele revela que, para si, ele coletava cerca de 2 milhões de reais anualmente e ainda tinha mais 70 milhões de reais no exterior. Então, o montante de propinas é esse. Considerando as propinas em espécie, vem a dúvida: como que esse dinheiro era gerado? E aí a investigação que foi efetuada em conjunto pelas instituições aqui mencionadas nos mostrou o seguinte estratagema. As empresas Estre, Polidutos e Estaleiro Rio Tietê celebravam contratos ideologicamente falsos, contratos de prestação de serviços advocatícios com o escritório Mauro de Moraes. Esse escritório emitia as notas fiscais, firmava os contratos, não prestava nenhum serviço. O que ele fazia? Ele efetuava transferência entre diversas contas bancárias e múltiplos saques em espécie, ou emissão de cheques em espécie. Esses cheques eram de valores milionários? Não. O advogado, como disse, para passar fora dos radares do COAF, das unidades de inteligência financeira, ele fazia saques sucessivos fracionados em valores ligeiramente abaixo de 100 mil reais. E por uma razão muito específica. A regulamentação do sistema financeiro estabelecia até 2017 que operações financeiras em espécie no valor superior a 100 mil reais deveriam ser automaticamente reportadas ao COAF. Para evitar essa informação automática, o advogado Mauro Moraes fazia saques de 5, 6, 10 saques de 90 mil reais. E com isso ele driblava um reporte automático à unidade de inteligência financeira. Ele fez isso tanto por intermédio da conta do seu escritório, quanto por intermédio de contas criadas em nome pessoal, e às vezes fazia de forma fracionada e no mesmo dia em diversas contas, sempre no intuito de simular as transações de lavagem. Segundo foi verificado, o Grupo S transferiu cerca de 22 milhões de reais para esse escritório. Um escritório que tinha apenas uma empregada, uma secretária executiva no período das transações. Também foi averiguado que o senhor Mauro Moraes, apenas entre 2011 e 2013, efetuou mais de 9 milhões de reais em saques em espécie, seguindo essa metodologia, saques ligeiramente abaixo de 100 mil reais. É interessante aqui destacar, naturalmente, a importância que temos do rastreamento de operações suspeitas ou operações que merecem um aprofundamento maior como esse. Em 2017, houve uma alteração da legislação, da regulamentação do Bacen, e se passou a ser obrigatório reportar transações em espécie de valor de 50 mil reais ou superiores. Portanto, se essa regulamentação vigesse ao tempo dos ilícitos aqui investigados, a tipologia dele de fracionar em operações de 90 mil reais não teria funcionado. É lógico que lavadores de dinheiro são criminosos que se adaptam conforme o aperfeiçoamento da legislação. E é por isso que merece uma grande atenção hoje o processo de consulta pública que foi feito pelo Banco Central no tocante justamente ao aperfeiçoamento dessa circular 3461 de 2009, que é a circular que dispõe acerca dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e de reportes ao COAF. Um dado interessante, então, que será averiguado, né, sempre que se transforma dinheiro público obtido por meio de contratos em contextos de corrupção em dinheiro em espécie, o desafio para os investigadores se torna muito maior, porque o dinheiro em espécie deixa, às vezes, rastros muito tênues, o que não quer dizer que esses rastros não possam ser obtidos, e é justamente isso que buscamos com o cumprimento das fases e dos mandados de busca e apreensão nesse dia de hoje. Alô, bom dia. Tudo foi bem explicitado pelos doutores, né? Ministério Público Federal e Polícia. Só para complementar em relação ao trabalho da Receita Federal, então, com
a deflagração das operações realizadas entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e a Receita em São Paulo foram diligenciados esses escritórios de advocacia, porque aparecendo como entidades comuns, né, as duas operações. E nessas diligências, então, é que se confirmaram que o escritório de advocacia e o Grupo Estre tinham contratos de prestação de serviços que simplesmente eram fictícios, porque pedidos a comprovação da efetivação dos serviços, verificou-se que eles apresentaram contratos, recibos, comprovantes de pagamentos, mas não tinha nenhum relatório, não tinha nenhum comprovante de despesa, nada que comprovasse efetivamente a prestação de serviço, somente os pagamentos e transferências de recursos. E também foi indagado ao sócio do escritório de advocacia, né, por que ele fazia tantos saques, né, e ele afirmou que seria por conta de distribuição de lucros do seu escritório. Todavia, não foi mostrado, não foi evidenciado nas demonstrações financeiras da empresa qualquer tipo de distribuição de lucro. Então, ficou quase claro que era apenas um disfarce, uma forma de ocultar a real destinação dos recursos sacados nas contas da empresa. Obrigado. Senhores, bom dia. Eu sou a Adriana, do G1. Para o doutor Christian, o senhor falou no começo da coletiva que não tinha o nome do terceiro preso, até agora ainda não, ou já pode divulgar? O terceiro nome a gente não divulgou porque ainda está a captura dele. Então a gente ainda a gente não conseguiu. Estava inclusive lendo as mensagens agora e não conseguimos cumprir essa prisão ainda. As equipes estão se dividindo para diligenciar em vários locais. Então esse é um nome que a gente prefere não divulgar para não frustrar com a diligência. Certo. Desses 16 mandados de busca que o senhor falou, tem a quantidade de quantos foram cumpridos até agora? 15. Um em Araçatuba, 14 em São Paulo, e o 16º, a equipe está entrando agora no local para terminar o cumprimento. É óbvio que tem 3 locais que são empresas, são prédios grandes, espaços grandes, uma quantidade de documento e salas enorme. As diligências vão continuar até o fim da tarde. Mas as buscas mais todos os locais, as equipes da Polícia Federal conseguiram entrar, inclusive esse último que o mandado saiu agora, a equipe já está no local para executá-lo da forma determinada pela Justiça. Certo, obrigada, doutor. Ao MPF, eu queria saber, por favor, quais eram os destinatários finais da propina repassada ao MDB, se é possível nos detalhar. O doutor Robertson falou no valor de 100 milhões, desculpa, fiquei confusa nesse valor, se o senhor puder detalhar de novo, por favor. Certo. São algumas questões, mas eu queria até agregar a sua pergunta anterior. Naturalmente, o mandado, né, de busca e apreensão e de prisão relacionado a essa terceira pessoa já houve a tentativa de cumprimento desde o início da manhã. O que já se verificou é que ele não foi encontrado no endereço, de forma que, em princípio, ele já sabe do mandado, né, de prisão e agora está distante do alcance das autoridades, quase num quadro realmente de foragido. De toda forma, a gente pode identificar um pouco qual que é o papel dessa pessoa, porque a gente já tem bem claro, acho que a gente já conseguiu pelo menos delinear que é uma relação entre o Grupo Estre e esse escritório Mauro de Moraes. Havia a contratação desse escritório por meio de contratos fictícios e esse escritório devolvia os recursos em espécie. Essa pessoa que se encontra foragida é exatamente a pessoa que fazia a entrega desses recursos em espécie. E o que a investigação revelou, além de elementos de prova que apontam a participação efetiva na entrega, foram provas documentais da estreita relação dessa pessoa com o senhor Wilson Quintela e também com o senhor Mauro de Moraes. Além disso, ele figurou também como testemunha nesses próprios contratos fictícios, de forma que a participação dele é uma participação grande nesse esquema, especialmente na entrega de recursos em espécie. A outra pergunta a respeito da destinação final desses recursos em espécie,
O que nós já temos é que grande parte desses valores foram direcionados ao próprio Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, como ele mesmo confessou e apresentou elementos de prova corroborando esses recebimentos. E uma das razões do aprofundamento, ou da necessidade de aprofundamento das investigações, com medidas como busca e apreensão, como as que são realizadas hoje, decorre exatamente da necessidade de se identificar o destino final de todo esse valor. O que se tem é que, no seu próprio acordo de colaboração, Sérgio Machado identificou agentes políticos que davam sustentação à manutenção no cargo de presidente da Transpetro e que seriam também beneficiários desses recursos. As medidas visam apurar o destino desses recursos. Evidentemente, aqui nós temos uma restrição de investigação com pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função, embora saibamos que existe uma legislatura que termina, hoje, possivelmente amanhã, se iniciará uma outra, e as investigações continuam e continuarão. A respeito do montante, vou passar para o Dr. Robson para que ele possa esclarecer. Tá, doutor, só um pouquinho. Esses agentes que o senhor falou, o senhor pode citar o nome de algum? Alguém é conhecido ou não? Olha, só então, retomando, o caminho do dinheiro, né? Grupo Estre, contratado pela Petrobras e Transpetro. Recebia o dinheiro, então, portanto, da estatal, celebrava contratos ideologicamente falsos com a banca de advocatícia Mauro de Moraes, e, por sua vez, fazia saques fracionados em espécie, que destinava esses saques em espécie para esse terceiro agente, cujo nome ainda não foi revelado, que, por sua vez, como um homem da mala, ou um elo, repassava os valores para Sérgio Machado, então presidente da Transpetro. Isso ocorreu de 2013 a 2014. Segundo Sérgio Machado revelou, ele coletou mais ou menos, fazendo uma conta aqui, grosso modo, 122 milhões de reais nessa sistemática. 100 milhões de reais, segundo ele revelou, teriam sido repassados a agentes políticos que haviam o alçado ao poder e lá haviam mantido ele até 2014. Segundo ele, pessoas do alto cargo do PMDB. E os outros 22 milhões de reais era a parte dele. A gente não consegue controlar, a gente não tem o controle de qual especificamente o dinheiro recebido no mês X ou Y que ficou com ele ou que foi repassado a esses terceiros agentes, até por uma limitação que temos, por enquanto, no tocante a partes dos agentes que possuem prerrogativa de foro e que, portanto, não podem ser investigados na primeira instância. Lógico que o material apreendido na operação será oportunamente avaliado e, como o doutor Júlio destacou, amanhã se encerra uma legislatura. Parte dos parlamentares não foram reeleitos e, nessa medida, não mais possuirão prerrogativa de foro e talvez aí abra-se um novo caminho de investigação. Um outro ponto a se destacar, no tocante a isso, é uma colaboração entre operações, vamos chamar assim. A Operação Lava Jato, para a deflagração dessa operação, trocou evidências com a Operação Descarte, que é uma operação que foi deflagrada em São Paulo também com objeto de investigação sobre o Grupo Estre. E foi constatado, tipologias de lavagem muito semelhantes àquelas que constatamos aqui, qual seja a contratação de escritórios, de empresas de consultoria falsas para gerar dinheiro em espécie. Mais do que isso, inclusive nessa operação de hoje, já foi autorizado o compartilhamento futuro de provas coletadas para que haja troca de informações em tempo real entre ambos os grupos. Essa atuação coordenada, que não possui fronteiras estaduais ou institucionais, é imprescindível para que o combate à corrupção seja feito de forma célere e eficiente no Brasil. Então, esse é um ponto a se destacar, importante também no tocante à fase de hoje. Certo, obrigado. Só uma atualização. Acabei de receber a notícia que o terceiro investigado que estava sendo procurado realmente não foi localizado. A equipe esteve no último local, agora, a procura, e ele não esteve lá, então, para a Polícia Federal, acredito que para o Ministério Público Federal também, ele está na condição de foragido a partir de agora. Então, inclusive,
ter os relatos que nós vamos colocar no papel com mais qualidade, mas o que tem sido me passado é que, inclusive, tem uma artimanha aí envolvendo a FAOL para que ele não seja localizado. Então, assim, correspondência chegando no endereço, né, as pessoas que foram entrevistadas dizem, não, os endereços chegam aqui e tal, mas ele não está aparecendo. Passaporte tirado com o endereço da filha, alguma correspondência para a casa da filha, mas ele também não mora lá e também ele não está lá. Então, tudo indica que ele esteja se escondendo efetivamente, se furtando a investigação. Então, a partir de agora, a nossa postura é que ele é um foragido da justiça. Fazendo um gancho até com esse ponto, é até interessante destacar que os 3 mandados de prisão que foram expedidos e cumpridos, né, ou se buscou cumprir, 2 cumpridos e esse por cumprir, são mandados de prisão temporária, sendo que no prazo dessa prisão temporária de 5 dias será avaliado a eventual necessidade de conversão ou não dessa prisão temporária em prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem pública ou os outros requisitos da legislação. Essa a parte do Dr. Christian agora nos mostra elementos sensíveis nessa avaliação. Os dois presos que vocês já tinham notícia, né, já foram informados, e esse é Antônio Cange, é o terceiro investigado que se encontra foragido. Antônio Cange. Antônio Cange, K-A-N-J-I. Ele era a pessoa que operacionalizava essa ida e vinda do dinheiro, ele fazia parte da engrenagem de lavagem de dinheiro. Ele era o responsável por fazer as entregas, e mais do que isso, além de transação imobiliária já identificada também com o próprio advogado Mauro de Moraes, logo no período subsequente a essas entregas, por volta de 2014, ele constituiu uma empresa com o filho desse advogado, para logo em seguida também, no endereço onde era o escritório, e depois essa empresa passou a ser sediada no mesmo endereço de 4 empresas do senhor Wilson Quintela. Então, a relação investigada aqui possivelmente será maior do que aquilo que já se descobriu. Bom dia, Estelita da Folha de São Paulo. Bom, em relação a esse novo nome aí que agora foi declinado, só para tentar esclarecer, ele era ligado ao escritório, então, também de advocacia? Ele era ligado aos 2 agentes ou mais ao Quintela? Isso, só para a gente esclarecer melhor. Na linha do tempo, o que a gente percebe é que ele primeiro foi um funcionário de baixo escalão no Grupo Estre, depois ele se tornou um funcionário de alto escalão, muito próximo do senhor Wilson Quintela, especialmente no período em que essas entregas de recursos em espécie se tornou mais relevante, num volume maior. No período subsequente, depois de realizadas as entregas, ele constituiu uma empresa, e essa empresa, inicialmente, ela tinha como sócio ele e o filho desse advogado, o que denota não só o vínculo dele com o senhor Wilson Quintela, mas com o próprio advogado, e depois essa mesma empresa passou a ter sede num local em que outras 4 empresas do senhor Wilson Quintela também possuem sede. Agregando mais uma informação da conexão entre ambos os investigados, o senhor Antônio Cange trabalhou com Mauro de Moraes, o advogado que operacionalizou a lavagem de dinheiro, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mauro de Moraes foi o diretor jurídico dessa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Houve diversos escândalos de corrupção envolvendo essa companhia no período de 2004 a 2009. Então vejam aqui que possivelmente pode ter ocorrido aqui uma sucessão de esquemas ilícitos, uma vez que ambos os investigados por corrupção e lavagem aqui trabalharam junto nessa companhia de 2004 a 2009, e aqui na data dos fatos investigados na Operação Lava Jato, de 2010 até 2013, os pagamentos na Transpetro, mas com operações se estendendo até 2017 entre os investigados, nos parece que há uma continuidade aqui, não só de relação, mas também de ilícitos.
esse esquema na CPTM, no caso, é investigado lá em São Paulo? Esse não é um esquema de investigação da Operação Lava Jato. Algo que pode ser salientado aqui e é objeto de investigação da Operação Descarte diz respeito a operações envolvendo contratos de coleta de lixo, que também talvez seja um dos grandes negócios da ESTE. Ela possui contratos com dezenas de prefeituras em todo o país, com diversos entes estatais, e, segundo averiguado, por exemplo, nesse caso específico, uma das empresas de coleta de lixo que transferiu dinheiro para Mauro de Moraes foi a empresa Cavo, que faz a coleta de lixo em Curitiba. Então, salvo engano, a Cavo transferiu cerca de 4 milhões, né, a gente pode apurar o número correto, mas transferiu um valor significativo, milionário, para o escritório Mauro de Moraes, e quando indagada no procedimento fiscal pela Receita, não conseguiu demonstrar a efetiva prestação de serviço ou recebimento do serviço por parte do advogado. É interessante que nesses procedimentos de fiscalização da Receita fica muito bem documentado a total ausência de prestação devida dos serviços, porque questionado o prestador de serviços e solicitado a ele documentos comprobatórios da prestação, a única coisa que ele fornece é o contrato e as notas fiscais, que logicamente no mundo real sabemos que não comprovam absolutamente nada, tão somente uma ficção jurídica. Desculpa, esses pagamentos, por exemplo, da Cavo, eles estão sendo investigados pela Receita aqui no Paraná, são alvo da Lava Jato também, ou são de alguma outra investigação do MPF? Esse é exatamente o ponto de conexão e o principal objeto dessa investigação. O principal objeto dessa investigação é exatamente a atuação desse núcleo operacional de lavagem de dinheiro, de geração de recursos em espécie. Então, o que nós temos como objeto de investigação são esses pagamentos feitos pelo Grupo ESTRE, diversas empresas, incluindo a própria Cavo, a esse escritório, lastreado unicamente em contratos fictícios. Em alguns deles figura como testemunha exatamente o senhor Kanji, e depois a geração desses recursos em espécie. E aí, novamente, a figura do senhor Kanji é muito importante para a identificação do destino final desses recursos. Parte nós já sabemos que foi para o senhor Sérgio Machado, como ele próprio disse ao Ministério Público Federal e apresentou documentos também comprovando essas entregas. Tá, mas os pagamentos feitos, então, à empresa do Mauro Moraes, por exemplo, todos vão ser investigados? Todos serão investigados. No âmbito da Lava Jato? No âmbito da Lava Jato, sim. Inclusive, o procedimento fiscalizatório desse escritório também está sendo objeto de fiscalização lá em São Paulo. Então, é um ponto em que as provas são compartilhadas, porque, como podem ter sido gerados recursos para ambos os esquemas, há um interesse de se descobrir como essa engrenagem funcionou para todo o esquema. Eventualmente, a geração de recursos em espécie destinou parte de propina para esquemas lá em São Paulo e parte para o esquema da Petrobras. Então, esse é um ponto de conexão. Só acrescentando aqui, eu levantei o número, então, foram 22,3 milhões de reais oriundos de 4 empresas do Grupo S que foram transferidos para o escritório Mauro de Moraes. Desses 22,3 milhões de reais, 13,6 milhões vieram da Estre Ambiental, 7,9 milhões da Cavo Serviços de Saneamento, 789 mil da Polidutos Montagem e Construção, que também tinha contrato com a Transpetro, e 2,8 milhões do estaleiro Rio Tietê, que também tinha contrato com a Transpetro. Então, é necessário ressaltar aqui, precisaremos aprofundar as evidências, aprofundar as investigações, até mesmo porque, por vezes, empresas de um mesmo grupo empresarial são utilizadas para pagar propinas das outras. Então, às vezes, já vimos isso em outras fases da Operação Lava Jato, de um grupo empresarial com sub-ramos de empresas utilizar-se de um grupo que não tinha nada a ver com a corrupção para pagar a corrupção do grupo de um outro. Isso é mais um estratagema para dificultar a investigação. Mas, volto a dizer, conforme o Júlio já destacou, faremos, inclusive, uma reunião conjunta com os colegas da Operação Descarte, da Receita, do Ministério Público, da Polícia em São Paulo, para que não haja retrabalho, para que não haja sobreposição de trabalho onde não é necessário, para que cada operação fique
investigando com maior profundidade os elementos que lhes são mais pertinentes no seu âmbito de atribuição. Eu estou vendo, acho que não ficou O que claro. dá para falar, então, é que esses pagamentos de 7,9 milhões da Cavo para o escritório do Mauro Moraes vão ser investigados, estão Sim, sendo já investigados. são investigados. Para deixar até mais claro, existe um procedimento de fiscalização da Receita Federal em São Paulo, que já verificava todos os pagamentos suspeitos feitos pelo Grupo Estre, inclusive esses pagamentos para esse escritório. Agora, esses pagamentos específicos para esse escritório, como tem conexão com a Operação Lava Jato, também serão investigados aqui. E para evitar retrabalho, haverá uma reunião conjunta para que haja a divisão desse trabalho. A Cavo não tinha contrato com a Petrobras, naturalmente, né? Então, Exatamente. tá. Desculpa, eu entrei e aí vocês começaram a dar informação nova, mas eu tenho duas questões. Uma em relação às regulamentações do COAF, que o Dr. Robertson mencionou. Qual que é a avaliação do Ministério Público Federal, da PF, Receita, eventualmente, se quiserem se manifestar, sobre essa consulta pública que está em andamento? Algum ponto de urgência, no sentido de, olha, tem que fazer isso, e algum ponto de, se fizerem isso, é um problema? Acho que a questão dos parentes, né, já foi debatida bastante, mas o que dá para falar, tendo em vista esse caso, né, essa investigação? E a outra questão, para o doutor Flores, se o senhor puder responder, ainda em relação a decisão da Polícia Federal ontem de não conceder a permissão de saída para o ex-presidente Lula. Sei que isso foi fundamentado no ofício, mas diante da decisão ontem do STF, a partir daquele momento, a PF estava preparada para cumprir essa decisão? Havia possibilidade de fato levar o ex-presidente, ou ainda a PF estudava, inclusive, né, por alguma questão logística ou operacional, como faria isso? Bom, no tocante à evolução das regulamentações pelo Bacen, especificamente no que diz respeito aos procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras para prevenção e combate a atividades relacionadas com a lavagem de dinheiro. Há uma circular do Bacen, circular 3461 de 2009. Essa circular, ela teve parte dos seus dispositivos alterados ao longo do tempo, no sentido de aperfeiçoamento. Um deles, por exemplo, é o dispositivo que obrigava o reporte de informações superior, que era até 2017 era de operações de saque em espécie de R$100 mil ou mais, e aí a partir de 2017 se passou a ser de R$50 mil o limite. E agora o Bacen propôs uma minuta de uma nova circular como essa, para aperfeiçoar ainda mais o sistema de prevenção e proteção e repressão à lavagem de dinheiro. Lógico que o simples gesto de, no lugar de simplesmente aprovar uma circular sem qualquer consulta à sociedade brasileira ou aos demais atores relacionados, instituições e agentes públicos e privados, essa consulta em si, realizada, já foi um grande avanço. Promoveu a possibilidade de estudos paralelos, sugestões que vêm sendo feitas de forma a aperfeiçoar a legislação. Uma delas, logicamente, foi a supressão daquele dispositivo da circular anterior que obrigava ou considerava parentes, pessoas relacionadas com agentes políticos, como pessoas politicamente expostas. O fato delas serem consideradas como politicamente expostas as coloca dentro do sistema de mapeamento, dentro dos radares do COAF, e isso, logicamente, é salutar, uma vez que é muito raro que agentes públicos ou políticos recebam propinas nas suas próprias contas bancárias. Digo raro porque, às vezes, acontece, mas, via de regra, essas pessoas interpõem pessoas do seu círculo próximo. Então, naturalmente, é fundamental, num sistema robusto de prevenção à lavagem de capitais, que as pessoas do círculo próximo de políticos, agentes públicos do alto escalão, grandes gestores, também estejam monitoradas. O Bacen recebeu já o feedback de toda a sociedade, no sentido de que essa supressão do dispositivo não seria salutar, e está refletindo. Outros dispositivos, aperfeiçoamentos, também vêm sendo estudados, inclusive dentro do Ministério Público Federal. Em câmaras de coordenação e revisão, vem estudando sugestões a serem apresentadas ao Bacen no período de consulta pública. Então, em resumo, o processo de consulta pública é muito salutar, porque permite o debate e antecede eventuais problemas que poderiam ter sido vistos pelo próprio Bacen,
e nessa medida, esse é o momento de buscarmos aperfeiçoar a legislação e não retroceder no tocante àquilo que ela está funcionando bem. Bom, apesar de não ser o objeto da coletiva de hoje, mas dado a grande repercussão que teve e a ausência de manifestação anterior, eu vou responder a sua pergunta com relação à logística que estávamos preparando para a efetiva condução do ex-presidente Lula para os atos fúnebres de seu parente na data de ontem, com o fim de cumprir a decisão do STF. Então, a logística estava, a partir do momento da decisão, estava sendo buscada, né, já que as nossas aeronaves não estavam aqui, aliás, elas não ficam aqui no Paraná, né, é necessário trazer de outro estado. Então, a partir do momento em que é dado à Polícia Federal um dever de que ela faça uma transferência interestadual de um preso, seja ele quem for, isso tem que ser feito obedecendo regras de segurança, não só de condução de um custodiado, como também de segurança da aviação. Imaginem vocês, se nós usássemos, por exemplo, uma aeronave particular, emprestada por alguém que a gente não sabe quem, conduzida por um piloto que a gente não sabe quem, não sabe o que está passando na cabeça desse piloto, por exemplo, que vai conduzir um ex-presidente da República com policiais federais armados para onde? Quem garante que ele vá para o destino em que deveria ir? Então, se problemas ocorrem na aviação comercial e em qualquer esfera de tipo de aviação, nós temos que ter responsabilidade de fazer uma condução que envolve a transferência de um preso entre um estado e outro. Nós não estamos falando de distâncias pequenas, seria como se fosse de um país a outro da Europa, por exemplo, ou de um país a outro da América do Sul mesmo, né? O Brasil é muito grande, então envolve um deslocamento entre cidades grandes como Curitiba e São Paulo, aliás, entre a cidade de São Paulo e uma outra cidade da grande São Paulo. E aí nos vem a experiência de momentos como esse, como foi em abril do ano passado, quando o ex-presidente, por vontade própria, resolveu se entregar para ser conduzido até a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Vocês viram que passaram mais de um dia para que a Polícia Federal, com a ajuda da Polícia Militar, de outras forças policiais que estavam prestando todo o apoio, sem o qual não seria possível efetivar a ordem de prisão dele em abril, vocês viram, todos são testemunhas da dificuldade que é de tirar alguém de um local cercado por uma multidão ou por poucas pessoas que sejam, que por uma razão ideológica não querem que uma medida judicial dentro de um Estado de Direito seja cumprida, por razões próprias. Nós não estamos aqui contra ninguém, não estamos aqui querendo prejudicar a imagem de qualquer pessoa ou o direito de qualquer pessoa, pelo contrário. As instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, o Poder Judiciário como um todo, está para garantir direitos. A Polícia Federal, ela está para garantir direitos e não para ceifar os direitos. Então, quando nos é dada uma missão, a gente tem que cumprir essa missão com responsabilidade, prevendo as manifestações e as multidões que vão se deslocar para o local onde seria necessário levar o ex-presidente a pedido dele. Então, ele queria ir, conforme a defesa pediu, fazer parte de todos os atos pós-mortem de seu irmão, de todos os atos fúnebres. Esse era o pedido. O que nos cabe aqui fazer? Analisar quais são os riscos desse transporte,
qual é a quantidade, a multidão de pessoas que vão se aglomerar, inclusive já sendo convidadas a aparecer, sendo por meios da mídia, que estava transmitindo as redes sociais dos militantes, inclusive de um senador da República, de deputada, que estava chamando o pessoal de seus partidos e companheiros para irem até o local onde seria feito um evento político. Ou seja, imaginem num cemitério em que há diversos portões, entradas, inclusive onde um helicóptero não pode nem descer. Imagine como seria transportar, seja de helicóptero ou de viatura, de um aeroporto como de Congonhas, onde vocês viram a confusão que foi o ano passado, não, no momento em que descobriram que estava sendo feita a colheita de declarações, a condução coercitiva, né, naquele outro episódio. Tirar isso, levar até São Bernardo do Campo, em um cemitério. Olha a quantidade de policiais que deveria ser empregado para garantir o perímetro em volta do cemitério para que os manifestantes não chegassem até o local onde estaria o ex-presidente. Então, me parece muito óbvio a dificuldade e a responsabilidade do Estado como um todo para garantir um direito de alguém que está preso, inclusive pela lei de execuções penais, de ir até um velório ou um enterro de seu parente. Mas isso foi muito bem sopesado pelo Poder Judiciário quando disse que pode ser feito, não significa que deve ser feito. Cada caso tem que ser analisado. E assim são deferidos vários pedidos anualmente para que os presos possam ir nos velórios. Agora, eu não conheço nenhum caso desses milhares que já foram deferidos em que foi pego um preso de um estabelecimento penal onde estava recolhido, utilizado uma aeronave e gastos públicos milionários para levá-lo a outro estado onde houvesse uma militância e uma grande concentração de manifestantes pós e contras. Eu não conheço na história do Brasil que isso tenha acontecido. Nem mesmo com o próprio presidente Lula, quando ele foi preso na ditadura, eu acho que houve um transporte interestadual dele e tantos manifestantes que pudessem colocar a vida dele e dos agentes públicos que estivessem responsáveis para garantir esse direito em risco. Então, é necessário a gente aproveitar para esclarecer que não se trata de questão ideológica, não é isso. São instituições públicas que estão há muito tempo aqui demonstrando a sua imparcialidade, o combate à corrupção, evitando que ocorram novamente desvios como este, que hoje está sendo demonstrado aqui, que ocorreram há mais de 10 anos em empresas públicas, sociedades de economia mistas, dinheiro público, que foram desviados por diversos grupos políticos, não foi só um governo. A gente na Lava Jato nunca focou em qualquer partido, tanto é que são mais de 10, 20 partidos políticos que tiveram alguns de seus integrantes desviando verba pública, recebendo propina. E isso também não significa que um partido ou outro seja ruim ou bom, significa que existem pessoas que praticam crimes, e essas pessoas podem estar filiadas a um partido, podem estar exercendo um cargo público, ou podem não estar exercendo nada, não ter ideologia nenhuma. Não é isso que define se a pessoa presta ou não, se ela deve ser presa ou não, ou se ela deve ressarcir o prejuízo causado. Não é isso. São os fatos aos quais ela pode ser responsabilizada. E quando a gente tem o dever de garantir um transporte de um preso, seja ele qual for, nós assumimos a responsabilidade sobre a vida dele e sobre a vida dos agentes públicos que deverão ser empregados para isso. E o meio de transporte, a gente tem que tirar, às vezes, de Brumadinho para poder garantir um direito como esse. E aí nós temos que botar na balança se é possível e se o pedido feito
mesmo que seja envidado todos os esforços humanos e materiais, vai ser alcançado. E quando a gente verifica que não vai ser alcançado, eu não entendi a polêmica. Não entendi qual foi a parte que não entenderam, que simplesmente não era possível e que não dependia da boa vontade de ninguém. Apenas não havia condições logísticas e policiais suficientes para garantir a segurança do próprio conduzido e dos agentes públicos empregados numa grande operação policial que seria para efetivar um pedido como este. Como? A PF não poderia ter imposto condições para essa viagem, como fez o ministro Toffoli, ele acabou fazendo na decisão, olha, vai para uma unidade militar, vai encontrar sem uso de celular, sem manifestação pública, enfim, não foi cogitada essa possibilidade? Haveria essa possibilidade? A partir do momento em que foi feito um pedido da defesa, bem categórico, nós queremos que ele vá até o cemitério e lá fique presente em todos os atos fúnebres. A resposta, a PF imediatamente acionou a sua diretoria de inteligência para que fossem feitas todas as análises em São Paulo, acionou sua coordenação de aviação para saber qual é o meio mais rápido possível de executar isso, além de várias outras análises, e foi dada a resposta no mesmo dia, horas depois do pedido. Foi dada, olha, isso aqui não dá por causa disso, disso, disso e disso. Caberia à defesa, então, fazer um pedido alternativo, para saber se seria possível atender o pedido alternativo. Isso não foi feito. Não cabe à PF ficar dando outras alternativas, porque simplesmente não é feito para qualquer outro preso. Mas isso não impede que a defesa venha e dê outras alternativas. A partir do momento em que o caso foi judicializado, isso ocorreu ao mesmo tempo em que foi pedido e decidido administrativamente, cabe ao Poder Judiciário dizer se deve ser feito ou não, ou consultar a Polícia Federal se é possível, dentro do tempo que você tem disponível, de fazer assim. Se a Polícia Federal não é consultada, ela apenas cumpre a decisão, ou pelo menos tenta cumprir, que é o que a gente estava tentando fazer logo depois, assim que tomamos conhecimento da decisão judicial, mas interrompemos em razão da imediata recusa do ex-presidente de ser conduzido da forma como foi autorizado. Ok. Bom dia, Dulcinea Novaes, da RPC, afiliada da Rede Globo. Gostaria de saber dos senhores qual o período exato em que houve toda essa movimentação financeira, se isso avançou durante o período em que já estava em curso a Operação Lava Jato, e qual que é o montante geral levantado até o momento. Essa é a primeira pergunta. A segunda, quais os tipos de serviços que a Estre tinha em contrato, nesses 36 contratos, com a Transpetro? Porque, por exemplo, no Rio Tietê, no estaleiro, eles tinham um contrato para construção de barcos para transporte de etanol. É uma empresa de limpeza que também tem um estaleiro, que também constrói barcos. Qual que é exatamente, ou quais que eram os supostos serviços que ela se propunha a fazer nesses contratos? Perfeito. Começar por essa última pergunta, porque de fato são 36 contratos com objetos bastante distintos, e a gente está falando também de 3 empresas do grupo que também têm atuação distinta. Então, especificamente em relação à Estre Ambiental, ela tinha uma função, os contratos eram ligados a licenciamento ambiental, a tratamento também de resíduos para a Transpetro. No caso da Polidutos, era ligado à revitalização também de dutos no transporte de combustível feito pela Transpetro, e no caso do estaleiro Tietê, estava ligado à construção naval. São objetos distintos, contratos de diferentes montantes, mas de acordo com o que foi revelado por Sérgio Machado, o seu pedido ou o acerto de propina foi feito em cima de todos esses contratos, de forma que um percentual deles era direcionado ao pagamento de vantagens indevidas. Em relação ao montante específico, é importante a gente relembrar que o início dessa investigação, ou o cerne da investigação, está na investigação realizada pela equipe de fiscalização da Receita Federal, que num primeiro momento focou a sua investigação nos pagamentos que aconteceram de 2011 até 2013.
Esses pagamentos, como nós já falamos, fizeram o montante de 9,5 milhões de reais sacados da conta do escritório de advocacia. Esse é o montante até agora identificado. E por isso que novas medidas de investigação, como os mandados de busca e apreensão que são realizados hoje, que são cumpridos hoje, se fazem necessários. É preciso compreender a extensão desse esquema e do pagamento de vantagem indevida. O que a gente já apurou, independente desses pagamentos, é que a relação entre essas 3 pessoas que fazem parte do núcleo principal de lavagem de dinheiro desse caso, se relacionaram por um período que vai além de 2013, que chega até pelo menos 2017, o que denota a possibilidade de que o esquema criminoso também tenha perdurado pelo menos até 2017. O início teria sido 2013, então? Não, o início... 2011. Na verdade, os contratos com a Transpetro, eles abrangem um período que vai de 2008 até 2017, a vigência desses contratos. Então, possivelmente, esse esquema pode ter se iniciado antes de 2011, que é o período que a gente já tem como revelado que houve pagamento de vantagem indevida, assim como ele pode ter ido além de 2013, que é o marco final que a gente tem já identificado de geração de valores em espécie destinados aos agentes públicos. Ilustrando, um outro colaborador, além do Sérgio Machado, também reconheceu a prática de ilícitos pela empresa Estre, o senhor Luiz Fernando Maramaldo, que era sócio acionista da NM, uma outra empresa contratada pela Petrobras, NM Engenharia. O que ele falou? Ele falou que a NM se consorciou com a Estre, a NM 65% da sociedade, a Estre, a Polidutos, no caso aqui, a empresa do Grupo Estre com os outros 35%, e ele disse que por 3 anos pagaram propinas ao Sérgio Machado. Ele menciona que o percentual de propina, nesse caso, foi de 5,5% do valor da obra. Então, é sempre importante destacar que aquele referencial de 1 a 3%, por vezes menos, por vezes mais. Nesse caso específico, teve um aditivo de 25% do valor do contrato e o custo desse aditivo foi, segundo revelado pelo colaborador e participante do esquema criminoso, 5,5% de propina. O contrato, só temporalmente, o contrato foi de 2010 a 2012. Senhores, não é a primeira vez que a gente vê esses casos ilícitos acontecendo depois da Operação Lava Jato, né? Outras situações, também a de hoje, eu vi até o doutor Júlio falando hoje que pode ter ido além da Transpetro, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, é possível uma expectativa ou o que está faltando para combater a corrupção nesse país? Muito boa essa pergunta, porque há um tempo atrás a gente ouvia muita pergunta, até onde a Lava Jato vai? E a nossa resposta era sempre, olha, as investigações vão continuar até onde a gente identificar a existência de crime. E é assim que será, continuará assim, iremos até onde as investigações indicarem. O que chama atenção é que depois de 5 anos de Operação Lava Jato, parece que existem agentes que receberam propina, que intermediaram propina, que favoreceram a manutenção de pessoas que arrecadaram propina, que insistem na impunidade. Parece que as pessoas querem acreditar que todo mundo vai esquecer que o esquema revelado era um esquema político partidário, de várias agremiações políticas, com loteamento de cargos públicos na administração pública para arrecadação de propina. Talvez o que falte no combate é uma reflexão maior de qual é o espaço que será dado tanto na administração pública, no espaço político, de lideranças, para pessoas que tiveram condutas em que os elementos probatórios apontam um envolvimento. Talvez essa seja a grande mudança, a mudança que nós esperamos, para aí sim a gente ter uma mudança de paradigma. E só fazendo um gancho com o que o colega Dr. Júlio falou, um dos discursos que também muitos réus faziam no início da operação era no sentido de que a Operação Lava Jato tinha um viés partidário. E é muito significativo, por exemplo, se nós analisarmos as últimas 2 semanas, foi preso na semana passada um ex-governador do estado vinculado ao partido PSDB. Foi aventado aqui na coletiva
uma questão acerca da transferência ou não de um ex-presidente da República vinculado ao Partido dos Trabalhadores. E hoje a gente está falando de uma fase deflagrada pela Operação Lava Jato, que tem por finalidade aprofundar investigações num contexto de corrupção na Transpetro que envolvia a alta cúpula do PMDB. Então, essas 2 semanas mostram que a Lava Jato não tem qualquer predilecência, qualquer tipo de intenção de investigar ou não investigar qualquer tipo de partido. Simplesmente segue a investigação conforme os ilícitos aparecem, conforme os veios de investigação são encontrados, e o nosso intuito sempre foi e sempre será investigar cada vez mais e não deixar qualquer pessoa, seja ela o mais poderosa ou mais influente possível, impune. Naturalmente, aí, no objeto da sua pergunta, mudanças. Quais são as perspectivas de mudança? Olha, também sempre dissemos que a Operação Lava Jato é um caso criminal. E como um caso criminal, tem competência, atribuições delimitadas pela lei. Não podemos ir além disso. Não podemos mudar o nosso sistema legislativo. O que fazemos, ao contrário, e por outro lado, é revelar o quão danosa é a corrupção, o quão ela afeta amplamente o trato da coisa pública no Brasil. E, infelizmente, afeta também a seara política, que é, aí sim, a arena em que pode ser resolvido a longo prazo toda essa questão. Precisamos aperfeiçoar nossos sistemas de combate à corrupção por meio de medidas legislativas eficientes, por meio de pacotes de medidas contra a corrupção. E para que possamos fazer isso, naturalmente, não só é necessário que esses pacotes sejam propostos, o que o novo governo, através do ministro da Justiça, Sérgio Moro, já assumiu como prioritário, mas também que essas propostas tramitem no Congresso. E aí vem uma outra grande questão, uma pauta também da semana. Para que propostas, pacotes anticorrupção possam ser submetidos à votação, é necessário que a presidência de ambas as casas do Congresso coloquem esses pacotes anticorrupção em votação. Se eles não forem pautados, não serão discutidos. Se eles não forem discutidos e aprovados, nós continuaremos, por muito tempo, revelando, fase após fase, novos escândalos de corrupção. Então, confiamos, torcemos, esperamos que a pauta anticorrupção seja priorizada no Congresso por meio de presidentes eleitos agora em 1º de fevereiro, comprometidos com essa pauta anticorrupção. Passaremos aqui agora para a última pergunta e, na sequência, encerraremos. Bom dia, Alexandra, da Rede Massa. Desculpa fugir do assunto, mas gostaria de direcionar uma pergunta ao doutor Luciano em relação ao ex-governador Beto Richa. Por que já no dia 25 ele não foi levado para o Complexo Penal de Piraquara? E existe a possibilidade de transferência dele para a carceragem aqui da PF? Sim. Quando a gente tenta cumprir o mandado de prisão, como foi feito na operação, muito bem exitosa, aqui fica também nosso reconhecimento aos investigadores, um excelente trabalho aqui, mais uma vez a força-tarefa do Ministério Público Federal, com apoio da Receita, Polícia Federal, enfim, mais uma grande fase para começar, né, bem em 2019, né, então, e muito significativa para o Estado do Paraná e até para o Brasil, né, já que, infelizmente, um ex-governador que estava exercendo o mandato recentemente, né, teve que ser preso. A gente tenta, em casos excepcionais, trazer aqui para a carceragem da Polícia Federal, especialmente quando precisa ser ouvido no âmbito, né, da investigação criminal, ou então há algum procedimento de colaboração premiada em andamento, coisa assim. Como já estava sendo oferecida, né, presta a ser oferecida a denúncia pelo Ministério Público Federal, já não há mais a fase, então, em princípio, da investigação pela polícia, ou até mesmo pelo Ministério Público. Não haveria mais necessidade de ouvi-lo. E a Polícia Federal, ela não pode ser entendida como um local também, como se fosse uma penitenciária, um local para cumprimento de pena. Nós não estamos preparados para ser agentes penitenciários. Para isso nós temos agentes penitenciários federais treinados, né, formados pelo DEPEN, e nós temos agentes penitenciários estaduais que é a função deles fazer isso. E estabelecimento penal para cumprimento de pena, inclusive provisória, não é
em delegacias de polícia e muito menos na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que já tem muito o que fazer. Quando a gente tem presos que recebem muitas visitas de advogados, enfim, que tem uma importância política num cenário, seja ele estadual ou federal, isso demanda uma segurança muito maior, uma responsabilidade muito maior da Polícia Federal, que tem que designar seus policiais que poderiam estar fazendo investigações de combate à corrupção para cuidar de presos que não deveriam estar aqui. Então eu pergunto, por que o Beto Richa deveria estar na Polícia Federal? Se ele não vai ser ouvido por ninguém da Polícia Federal, nem do Ministério Público, se ele já está sendo denunciado e ali as audiências vão ser judiciais, e se não da atribuição da Polícia Federal fazer transporte de preso, de levar para audiência, fazer custódia. Essa é a pergunta que tem que ser. E não o contrário. Por que ele não veio para cá? Ele não veio para cá porque não deve vir para cá. A gente parte desse princípio. Ok. Então, onde a Polícia Federal vai colocar o ex-governador? Nós vamos dizer, cabe à Polícia Federal dizer, não, acho que ele vai para Piraquara hoje, o próximo preso, vamos colocar em outro estabelecimento penal. Não, nós respeitamos as esferas, e quem deve dizer isso é a esfera estadual. Quem detém o controle sobre os seus presídios e centros de detenções provisórias é o Estado do Paraná, e não a Polícia Federal. A Polícia Federal manda na Polícia Federal. Ela diz quem pode entrar na carceragem, quem pode sair, exceto quando um juiz determina que tem que entrar. E aí, às vezes, a gente não tem nem onde colocar. Como eu disse, a Polícia Federal cumpre ordens judiciais sem questionar. Agora, quando a gente tem que recolher um preso no sistema penitenciário estadual, cabe ao Estado, por meio de seus departamentos próprios, dizer onde ele é colocado. E assim foi feito. O Estado, por meio de suas autoridades, disse, hoje ele vem para cá. A gente levou para lá. Hoje, nós cumprimos uma decisão judicial de tirar o ex-governador Beto Richa de um batalhão da Polícia Militar e levá-lo para o complexo médico penal, onde ele já foi levado e já se encontra detido nesse momento. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 59ª fase da Operação Lava Jato, Operação Quinto Ano. Bom dia a todos.